Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou são correlatas com as empresas que fazem parte da carteira do canal que estão apresentando os resultados para o terceiro trimestre de 2024. Vamos falar da Engie, Itaú, Klabin, com lucros interessantes nesse terceiro trimestre, nós já vamos dar uma olhada, mas antes vamos dar uma passada para ver como anda a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 6 de outubro de 2024 e agora são aproximadamente 10 horas e 25 da manhã. Ao que tudo indica, a nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa aqui cotado nesse momento a 129.199 pontos, caindo 1,12%, já esteve cotado a 128.849 pontos. Essa queda parece estar refletindo o resultado do pleito de ontem, por conta do pleito eleitoral nos Estados Unidos. O dólar nesse momento está a R$ 6,07, ultrapassou bem forte os R$ 6. Mas vamos começar aqui olhando para o Itaú, o seu resultado IFRS, padrão internacional de apresentação das demonstrações contábeis, e que é o padrão que nós utilizamos no canal, de modo que a gente possa fazer comparativos entre as empresas. Olhando para o balanço, aqui na página 10, então já deixei separado o ativo. Então veja que o ativo chega, aqui, isso aqui está em trilhões, portanto chega a 2,7, quase 2,8 trilhões, enquanto que no fechamento do ano passado estava 2,5, nós vamos utilizar isso aí para calcular o retorno sobre os ativos. E também a gente gosta de olhar bastante aqui para o patrimônio líquido. A gente dá uma olhada aqui que o patrimônio líquido que estava no fechamento do ano passado, e fechamento significa 31 de dezembro de 2023, 199 milhões, agora nós estamos aqui em 210 milhões, um crescimento que nós já vamos dar uma olhadinha, o que representou em termos percentuais. Do ponto de vista com receitas de juros ou similares, que vai estar no acumulado do exercício, portanto aqui ó, de 1º de janeiro até o dia 30 de nove, fechando o terceiro trimestre, veja que saltou aqui para 174 milhões 925 mil, portanto, desculpa, eu falei 174 milhões, não, 174 bilhões 925 milhões, crescendo 1,94 em relação ao fechamento aqui, ó, nesse caso, nos primeiros 9 meses aqui do ano de 2023. Então, no ano contra ano, cresce 1,94% em termos de receitas, enquanto que o lucro líquido, por outro lado, ele sai aqui ó, de 24,9 bilhões para 31 bilhões, um pouquinho mais, crescendo 24,35%. Com esses dados, podemos atualizar a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, onde nós fazemos as nossas projeções para o fechamento do ano de 2024. Veja que, no caso, o Itaú, a gente pode projetar uma receita, os seus juros, de 233 bilhões no fechamento de 2024, podendo seu lucro chegar a 45,9 bilhões, quase 46, o que é bem acima do que nós tínhamos projetado quando do início do ano. Veja que o retorno sobre os ativos, 1,65, um dos mais altos que nós temos, principalmente para banco, que normalmente fica um pouquinho acima de 1%. O retorno sobre o patrimônio líquido, esse que nós acabamos de verificar aqui, 210 bilhões, quase 211, que cresce 6% no ano. O retorno sobre o patrimônio líquido em 21,79%. A tempo de ontem, o preço da ação estava cotado a R$ 31,41. Veja que se nós pegarmos o patrimônio líquido aqui e dividirmos pelo número de ações, que é quase 10 bilhões de ações, tem uma base acionária bem grande, o Itaú, nós temos então um valor patrimonial aqui por ação de R$ 21,52. A ação cotada a R$ 31,41 nos dá um PVPA aqui de 1,46. Quando está entre 1 e 2 aqui no canal, a gente considera, exceto para empresas de seguro, as que são derivadas de bancos, quando está entre 1 e 2, a gente considera que a ação ela não está cara nem barata, está mais ou menos dentro do preço dela. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que é o PL em 6,70, você comprando essa ação e em função deste
lucro líquido interessantíssimo, você recebe aí em 6 anos e 9 meses aproximadamente o retorno que você tem. Para esse ano, a gente tem uma projeção aqui de pagamento de proventos de R$ 2,34, o que dá um dividend yield para Itaú de 7,46%. Nós procuramos no mínimo 6%, portanto, está aí um bom dividendo a ser pago por Itaú. E para este provento, nós trabalhamos com preço teto aqui, quando olhamos para frente, né, para a nossa projeção, de R$ 39,07. No entanto, ao longo dos últimos 5 anos, o Itaú pagou aqui R$ 1,45, que dá um preço teto de R$ 24,21. Itaú nunca teve nos planos aqui do canal, talvez ele se consolide. Claro que ele está num momento bastante positivo, principalmente porque é uma empresa muito amalgamada com o atual governo. A outra empresa que vamos dar uma olhada é a Klabin, também usando, né, o mesmo método. Olhando aqui para os ativos, chega a 58,9 bilhões em ativo. Depois a gente dá uma olhadinha como é que isso aí está na concepção do retorno sobre os ativos. Também olhando aqui para o patrimônio líquido da Klabin, nesta parte mais à direita, nós podemos verificar aqui o patrimônio líquido deste ano, 11,9 bilhões, enquanto que o ano passado tinha sido de 13,7. Então, houve aí um declínio do patrimônio líquido da Klabin. Também seguindo na mesma toada, vamos dar uma olhada aqui como foi a receita. Aqui no caso eu tenho as demonstrações do resultado aqui da controladora. Vamos dar uma olhada no consolidado, que é o que nos interessa de fato. Então a receita líquida, ela, se nós pegarmos aqui do ano todo, então nós estamos falando do início do ano, de 1º de janeiro a 30 de setembro, os primeiros 9 meses, chegou a 14,37 bilhões, enquanto que tinha sido de 13,5 nos primeiros 9 meses de 2023, um crescimento de 6,3%. Com relação ao lucro líquido, aqui sim, o lucro líquido neste mesmo período do ano passado tinha sido de 2,4, quase 2,5 bilhões, e agora ficou em 1,5, um decréscimo de quase 40% no lucro líquido. Eu não estou aprofundando aqui, mas o que mais afetou foi justamente o resultado financeiro. Veja que ele tinha sido de 110 milhões em 2023, nos primeiros 9 meses, e se nós considerarmos agora os primeiros 9 meses de 2024, ele é de 1,34 bilhões. Portanto, o fator que mais afetou, justamente, provavelmente por conta aqui, nas despesas financeiras, ou seja, ou pagamento de empréstimos ou alguma cotação vinculada com moeda internacional, que é provavelmente de onde vem produtos da Klabin. E nessa passada, a Klabin não sendo uma empresa que faz parte da carteira do canal, eu não estou olhando nem para o cenário e nem para o projeto da companhia. É importante que você olhe a apresentação que foi feita pela companhia para que você entenda melhor o que ela está sofrendo em termos de redução do seu lucro líquido. Mas dê uma olhada aqui, na receita operacional, fazendo a nossa projeção para 2024, podendo chegar a 19,1 bilhão, quase 19,2, um lucro líquido que a gente está estimando aqui no final do ano de um pouco mais de 2 bilhões, mas veja como ele cai aqui em relação ao lucro líquido todo do ano de 2023. Até o presente momento, a companhia já pagou 16 centavos, talvez pague mais alguma coisa até o final do ano, e para isso, né, a gente acaba trabalhando com preço teto, que é dividir este provento que nós temos aqui por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, então ficaria em R$ 2,81. A preço de ontem, a ação estava cotada a R$ 4,42. Pelo mesmo raciocínio, pegando o patrimônio líquido que nós vimos aqui, chegando a quase 12, veja que o patrimônio líquido cai 13%, quando comparado com o fechamento de 2023. Se pegamos esse patrimônio líquido e dividimos pelo número de ações, veja que a base acionária também é alta, 6,1, quase 6,2 bilhões de ações, é bastante alta. O valor patrimonial por ação ele fica em R$ 1,93. Até ele anda aqui na direção, né, mais do nosso preço teto.
No entanto, o preço da ação estava cotado a R$ 4,42 e veja que o PVPA fica aqui ó, em 2,29, indicando nesse caso que a ação talvez já não esteja tão barata para aquilo que é a intenção aqui do canal. Eu sei que muita gente acompanha a Klabin por conta de seguir também grandes players do mercado, mas às vezes é melhor a gente olhar para esses resultados e ver se o momento é de ingresso em empresas dessa natureza. Já o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 13,62, você compra 4,42. Para o lucro líquido que nós estamos vendo, claro que houve uma redução aqui, você vai receber de volta em 13 anos e 6 meses. É muito tempo, muito acima do que a gente procura aqui no canal. Com o provento que nós estamos olhando, o dividend yield fica aqui ó, em 3,82, que é abaixo daquele 6% que nós procuramos. Se considerarmos que a companhia pagou 16 centavos nos últimos 5 anos aproximadamente, um preço teto de R$ 2,07, condizente com o preço teto. Esse é o preço teto olhando para o passado, condizente com o preço teto da nossa projeção, em função da projeção do nosso provento. E dando agora uma olhada também rápida na End, já vamos dar uma passada para os dados da companhia, dando uma olhada aqui ó, nos ativos, 48,2 bilhões, ele cresce bastante em relação aos 42,2 que foi o fechamento do exercício passado, ou seja, no último dia do ano passado foi isso que foi computado. O patrimônio líquido, ele que estava em 9,8 bilhões, agora está em 11,8, cresceu bastante o patrimônio líquido, vamos dar uma olhada como é que foi esse crescimento. E com relação à receita aqui da companhia, agora consegui acertar. Então, a receita operacional que interessa aqui no consolidado do lado de cá, que são o acumulado dos 9 meses do ano. A receita vai aqui a 7,9 bilhões, enquanto que estava 8,026 no fechamento dos primeiros 9 meses de 2023, uma queda aqui de 1,10%. Com relação ao lucro líquido, que também nós vamos transportar para a nossa tabela, aqui já tem uma melhora na questão. O lucro líquido ele chega a 3,2 bilhões, enquanto ele tinha sido de 2,4 bilhões nos primeiros 9 meses de 2023, crescendo 29,48%. O que mais afetou a evolução do lucro líquido? A gente dá uma olhada aqui para cima, né? Nós trazemos com uma informação que não é recorrente, que é essa alienação em participação societária controlada em conjunto. Veja que não tinha nada no exercício de 2023, agora está 1,3, possivelmente a venda da Cosern. Então, eu não aprofundei, tem a nota explicativa lá daqui do lado, se você entrar na nota número 9 é isso. Então, por isso que o acionista da End provavelmente vai receber aí, por conta dessa alienação, vai receber um provento interessante. Deixa eu fazer uma escusa aqui, peço desculpa para você, porque eu falei da Cosern, a Cosern é da Neo Energia e não é isso. Então eu vim aqui na nota 9, eu não ia fazer isso, para a gente olhar o que de fato aconteceu. Então, bem aqui no início da nota número 9, veja que ela faz uma remessa aqui para o item E, que vai explicar o que aconteceu em termos de alienação. Então, nessa alienação, que nós vamos encontrar na letra E, está aqui, alienação de participação societária, e que diz respeito à alienação para a CDPQ, então foi vendido para a CDPQ a TEG, que é uma transportadora de gás, transportadora associada de gás. Então, tinha o restante ali de 15% do capital que foi vendido na sua integralidade. E transportando os dados pelos mesmos raciocínios, uma projeção de um lucro líquido aqui de 4,8, claro que tem um fator não recorrente que a gente viu agora há pouco, o patrimônio líquido aqui em 11,8, nos dando aqui um VPA, valor patrimonial por ação, porque aqui a base acionária é pequena, 815 milhões de ações, fica em R$ 14,47. O preço da ação, quando nós estávamos, pelo menos a fechamento do dia de ontem, né, R$ 43,10, dá um PVPA de 2,98, indicando aí que essa ação talvez esteja fora das condições que nós procuramos aqui no canal. Tem uma projeção do pagamento aqui de R$ 2,10 de proventos, o que nos dá um preço teto, quando olhamos para frente, de 35, que fica acima dos R$ 43.
Hoje o dividendo da companhia, para esse provento que nós vimos, em 4,87, por isso que a gente dificilmente olha para End, sendo que, como ela pagou R$ 2,21 em média de proventos nos últimos 5 anos, nos dá um preço teto de R$ 36,76, portanto, a gente considera que não é uma ação barata. Então, três empresas que a gente acompanha aqui no canal, nós vamos atualizando os dados, fazendo um comparativo com aquelas que fazem parte da carteira do canal, facilitando assim escolhas para ingresso ou até tirada de algumas ações da nossa carteira. No caso, a gente não está pensando em tirar nenhuma, estamos apenas com uma vaga e olhamos aí o que está acontecendo no mercado. Dessas que foram apresentadas hoje, pelo que a gente viu aí, nenhuma nos interessa, estamos de olho em outras empresas. Estamos até o mercado, né, se comportando do jeito que está, o dólar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que anda a cotação do dólar, R$ 6,11, isso significa que provavelmente a nossa bolsa seja empurrada um pouquinho mais para baixo e, consequentemente, nós vamos na linha de adquirir ações daquelas que fazem parte da carteira do canal. Se isso acontecer, trazemos as notícias aqui. E dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.